Aqui estamos, aliás, para lhe fazer companhia durante aproximadamente 2 horas. Na sonorização está o Celestino Chivela, a técnica Cláudio Cassanjo, a coordenação geral de Horácio dos Reis. Os nossos convidados já estão em estúdio. Antes de passarmos à apresentação dos mesmos, vamos aqui enumerar os temas que estarão em abordagem neste programa dedicado à análise dos factos mais importantes da semana. A começar, vamos falar da máfia no SIC. Investigador criminal denuncia mortes por encomenda praticadas por efetivos. Liberdade de imprensa, Angola sob 20 lugares, ainda assim entre os piores países que não respeitam a liberdade de imprensa. Terceiro, antigo secretário-geral do MPLA admite crise interna. E quarto e último tema, João Lourenço imparável. Depois de Portugal e Coreia do Sul, o chefe de Estado viajou para os Estados Unidos com custos avultados. Agora sim, passamos à apresentação dos nossos convidados. Temos em estúdio o politólogo Saluce. Boa tarde, seja bem-vindo. Gilson Saluce, assim é que está correto, devemos dar o nome completo, apesar de que muitos dos nossos ouvintes já o conhecem. Seja bem-vindo, muito obrigada. Obviamente, boa tarde, Cláudio Merda Costa, boa tarde a todos os rádio ouvintes da Comercial Despertar. É de facto sempre um prazer para nós estarmos aqui na tarde de domingo para efetivamente exercermos cidadania e contribuirmos com as nossas ideias para efetivamente o crescimento do nosso país. Muito bem, está também entre nós o jurista Lino Lourenço, a quem agradeço também por se juntar a nós. Boa tarde. Boa tarde, Cláudio da Costa, boa tarde aos meus colegas do painel, boa tarde também a todos os ouvintes que estão deste lado a acompanhar-nos. E pronto, é um prazer estarmos sempre de volta nesta casa de rádio. Muito bem. Pelo Partido UNITA está o politólogo Domingos Palanga. Bem-vindo, há muito que não o tínhamos aqui na rádio, seja bem-vindo de volta. Muito obrigada, ilustre jornalista. Saudar os meus companheiros de painel, os rádios ouvintes da Comercial Despertar, e de nossa parte é sempre um prazer enorme estar aqui nesta casa de rádio. Muito bem. Por fim, mas não menos importante, está o jurista e sociólogo Samora Neves, que também já tem estado connosco, já está a ser conhecido pelo nosso vasto auditório. Dr. Samora, bem-vindo, obrigada por aqui estar. Claudemir, boa tarde aos meus colegas de painel, boa tarde a todos os rádio ouvintes da Comercial Despertar, boa tarde Angola. Estamos aqui como filhos desta pátria, pois ela a nós deve ordenar e nunca implorar. Muito bem, apresentados que estão os nossos convidados, vamos passar para os nossos temas, mas antes vamos olhar para este que não foi previamente selecionado, mas não deixa de marcar a semana, ou os factos que não deixa de marcar ou fazer parte dos factos que marcaram a semana, assim é que é, assim é que está correto. Tem a ver com o facto do presidente Joe Biden ter indigitado uma nova embaixadora para Angola. O presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden, indicou a intenção de nomear Abigail Dressiel como nova embaixadora em Angola, segundo um comunicado da Casa Branca. Vamos rapidamente ouvir os nossos convidados sobre esse assunto. Começamos por si, Dr. Gilson, em 2 minutinhos. O que é que tem a dizer? Bom, Tulinabo Mching portanto, substituído, vai ser substituído em 2025 por uma outra representante do Estado norte-americano em Angola. Portanto, isso, claro, é um poder do titular executivo do Estado norte-americano, que é, no caso, o presidente
Joe Biden, portanto, à luz dos poderes que a Constituição e a posição em que se encontra lhe oferece, claro, tem competências para o efeito. Penso eu que neste preciso momento estarão a celebrar os partidos políticos na oposição, a sociedade civil no geral, que nunca andou feliz com os posicionamentos e, claro, a representatividade do embaixador Tulinabo Mchingue, que tem sido, claro, conotado como mais uma extensão do partido no poder em Angola do que propriamente uma entidade representativa do Estado norte-americano, porque, como nós sabemos, os embaixadores têm um papel de extensão do ponto de vista da representação dos interesses dos Estados fora dos territórios, fora do território do Estado, nesse caso. E, portanto, o que se diz e o que se tem visto, portanto, é uma posição não, claro, representativa não só dos interesses dos Estados Unidos da América e Angola, mas também há uma conotação de que o embaixador Tulinabo tem estado a tomar posições e compreende-se que tem sido mais um cap do MPLA, desfavorecendo, neste caso, os partidos da oposição, a sociedade civil no geral e, claro, indo além daquilo que são as suas funções enquanto, claro, entidade diplomática do Estado norte-americano. Pensamos nós que, portanto, é uma posição que refere-se aos interesses dos Estados Unidos da América e que, claro, quem toma essa decisão é o titular do Poder Executivo americano, que é Muito Joe bem. Biden, e, portanto, à luz das suas funções, tem esse poder, essa competência e, portanto, de conferir, indigitar e nomear e substituir quem bem entender, claro, à luz dos interesses norte-americanos fora da extensão territorial americana. Muito bem, obrigada por estas palavras iniciais. Vamos também ouvir o Dr. Lino Lourenço a respeito. De acordo com a Lusa, o atual embaixador dos Estados Unidos em Angola, Tulinabo Mchingue, só terminaria, neste caso, o seu mandato em março de 2025, mas o processo que implica ainda a confirmação do Senado dos Estados Unidos da América antes de Abigail disse, ou pelo menos confirmou formalmente, pronto, que já há a intenção de se nomear outro embaixador ou uma embaixadora. Obviamente, Claudemir da Costa. Bom, a princípio temos que fazer referência que Tulinabo foi nomeado ou foi indicado como embaixador dos Estados Unidos da América em Angola em 2021, já numa fase que marcava o fim do primeiro mandato do presidente João Lourenço. Na verdade, este foi entendido como, digamos assim, um elemento apostado pelo Joe Biden, e a princípio por ser também, digamos assim, um afro-americano que, na verdade, tinha que aproximar aquilo que é o sentido democrático dos Estados Unidos da América. Mas nós fomos acompanhando ao longo do seu tempo, da sua estadia aqui enquanto entidade diplomática que representa uma das melhores democracias, digamos assim, conforme a história diz, do mundo, os Estados Unidos da América. Este foi desempenhando um papel muito arbitrário e contrário àquilo que é o normal posicionamento de uma entidade diplomática, ou seja, não soube representar os verdadeiros interesses americanos em Angola, e este, ao contrário, acabou por beliscar aquilo que são as relações internas no nosso país. Isto vimos através do seu posicionamento, há muito que ele foi se debatendo, ou seja, posicionando-se como se fosse um militante de um determinado partido político. Aliás, não é à toa que ele foi apelidado como um dos melhores lobistas, né, que visou facilitar, digamos assim, todas as relações que o presidente João Lourenço foi, na verdade, tendo ao longo desse tempo, principalmente com os Estados Unidos da América, e que sempre foi uma grande pretensão do presidente João Lourenço. Então, pese embora teria que existir uma aproximação desta natureza, mas vimos que não houve proporcionalidade, ou seja, houve uma desigualdade enorme, não visou equilibrar os poderes.
prejudicando outras forças políticas internas e criando um clima muito negativo. E conseguimos ver muito recentemente alguns vão aplaudindo esta atitude de Joe Biden pelo facto de ter sido exonerado o atual embaixador, porque também vimos um dos presidentes do partido na oposição lamentou sobre este facto e tornou isto público. E acredito que através da imprensa terá chegado o recado a Joe Biden e este tomou as providências necessárias para não beliscar aquilo que é a democracia americana. Dr. Domingos Palanga, será uma reação ao que terá dito o presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior, sobre os interesses dos Estados Unidos em Angola? Bom, eu penso que sim, porque a UNITA, através do seu presidente, no que concerne às grandes questões internacionais, tem tido posicionamentos muito pragmáticos e fortes. Só para fazer alguma referência histórico recente, nós vimos quando começou a invasão da Rússia ao território ucraniano. Portanto, o posicionamento da UNITA foi muito claro. O Comitê Permanente do Partido fez sair um comunicado condenando, numa altura em que o governo angolano assumiu a postura de neutralidade, né? Portanto, nós, a UNITA, condenamos, porque consideramos inaceitável, portanto, a violação de qualquer território soberano e independente. Portanto, isto representa uma violação, aquilo representava e continua a representar uma violação grosseira do direito internacional, e a UNITA não podia, portanto, fazer vista grossa a isto. Talvez pudéssemos nos perguntar, então, porque é que a UNITA, enquanto partido político, toma posição em questões até internacionais? O facto é que a UNITA é um partido, não só o maior partido na oposição, mas dos mais experientes partidos políticos africanos e com vocação de poder. Mais tarde, peço-lhe desculpas, estou mesmo a gostaria terminar. que fosse já Estou mesmo a terminar. que a sua abordagem fosse a encontro à pergunta. Exatamente. Mais tarde a posição do governo angolano evoluiu e coincidiu com o posicionamento tomado pela UNITA. Hoje, o governo angolano é conhecido como um Estado que condena a invasão da Rússia à Ucrânia. Nesta semana que está a terminar, ou que terminou, né? O presidente do partido, engenheiro Adalberto Costa Júnior, teceu críticas muito duras sobre a postura que vem sendo assumida pelo embaixador Tulinabo. Nos parece que a voz ecoou, porque os serviços diplomáticos norte-americanos são muito atentos, me parece que terão levado a sério, e isso terá provavelmente também influenciado na exoneração do ex-embaixador americano. Do resto, dizer que nós aproveitamos mal um parceiro diplomático que representava aquilo que é considerado como a mais importante nação do mundo. De que forma devíamos ter aproveitado? Da melhor forma possível. O país tem desafios muito grandes na consolidação da sua democracia. A América tem uma democracia consolidada e devíamos tirar, portanto, lições, proveitos ou ganho dessas relações nesta dimensão. Mas outra dimensão, e também não menos importante, o desafio da diversificação da economia. A América é um país altamente industrializado, tem um setor não petrolífero extremamente robusto, e o nosso país, não teve a visão suficiente para tirar proveito deste gigante mundial. Entendemos, ou seja, optou-se pela
a consolidação de uma relação de promiscuidade política, fazendo de um importante embaixador como um cabo eleitoral a favor de determinado partido político e um mercantilista lobista prontos para atender os intentos do governo angolano no que a relação com os Estados Unidos diz respeito. Dr. Palanga, acha que esta nova indicação poderá mudar este cenário? O país, pronto, esta nova embaixadora poderá conseguir, de certa forma, fazer com que o país aproveite bem a cooperação que tem com os Estados Unidos da América? Qual é a observação que faz? Eu penso que Joe Biden, ao mexer no xadrez diplomático angolano, coloca uma peça melhor do que o Tulinabo. O Tulinabo teve também deslizes na América Latina, passou por alguns países como Brasil e Argentina, salvo o erro, e não teve boas passagens, né? Mas em Angola, portanto, a história repetiu-se. Agora, aqui eu penso que os interesses americanos em Angola continuarão a ser salvaguardados, porque a América tem uma política externa extremamente séria e são muito experientes no manuseio do trato com os outros Estados e à luz das relações internacionais. Portanto, a América é caracterizado como um Estado diretor, apesar de que as relações entre os Estados assentam do princípio da anarquia, onde do ponto de vista formal nenhum Estado aparece acima do outro Estado ou subordina-se ao outro, mas do ponto de vista prático operacional no trato entre os Estados existem sim Estados diretores e Estados que se submetem. Angola é Para terminar, por infelizmente favor, um Dr. Estado Palanga. que submete-se às potências e é normal, é assim que a política externa funciona, mas destas relações devíamos tirar proveitos no segmento tecnológico, transporte, agricultura, talvez na ciência, etc, etc. Portanto, Contudo, há uma acredita vastíssima em área novos de se ventos com a explorar. indicação desta nova embaixadora? Se o governo angolano Muito bem. tiver esta visão de procurar colher experiências positivas deste gigante que são os Estados Unidos da América. Muito obrigada, Dr. Domingos. Já voltaremos a si. Dr. Samora, já só faltam as suas palavras quanto a este primeiro tema. Até que ponto partilha das palavras aqui proferidas pelo Dr. Domingos Palanga? Não, eu em princípio não partilho e em absoluto por conta de as palavras do doutor Palanca, assim, não é? Doutor Palanca não me parecerem as mais realistas possíveis. Nós temos que compreender que os embaixadores são representantes dos Estados dentro de um outro Estado. Eles não vêm para beliscar as relações dos seus Estados com aquele Estado. Eles vêm essencialmente para fortificar as relações do Estado, do seu Estado com o Estado em que eles vão manter efetivamente essa relação. E eu penso que Tulinabo teve a visão mais concreta possível, mais assertiva possível, porque ele não podia sair de Angola deixando, não é, as relações Angola-Estados Unidos na pior. Aliás, Dr. nós Samora, acompanhamos... por que motivo acha que está a ser substituído ou será substituído mesmo antes de terminar o seu mandato? A seu ver, quais são as razões? Eu já vou para essa questão, mas nós vimos que portanto, as relações norte-americanas com Angola melhoraram bastante nos últimos anos e é também fruto, efetivamente, do trabalho deste embaixador, do qual, particularmente a mim, felicito e entendo que ele fez o seu trabalho. Agora, as exonerações são processos absolutamente normais em qualquer Estado e vamos perceber, eventualmente, o Dr. Palanca, por exemplo, diz que ele saiu de outros países, mas também veio para outro país. Sai daqui, vai para um outro país. E isso quero dizer que é uma rotatividade que o próprio governo americano entende que deve fazer. E sobre isso eu acho ser normal. De maneira nenhuma, e eu acho que isso é impensável, que a mexida do... Não terá havido qualquer relação com as palavras... Os pronunciamentos exatamente. do presidente Adalberto tivessem alguma influência. Descarta esta possibilidade. Absolutamente. Isso aqui
Pronto, tem um outro nome, mas se calhar eticamente não traríamos, mas não é verdade que efetivamente um pronunciamento do presidente Adalberto tivesse condicionado, ou melhor, tivesse influenciado a substituição desse embaixador. Desde já, não é? Vem uma outra embaixadora que tem também passagens por outros países, incluindo africanos e até dos Palopes, que no meu entender conhece um pouco daquilo que é a nossa história e vai fazer também o seu trabalho. Assim que chegar, vai fazer o seu trabalho e acreditem também, não vamos ter expectativas contrárias e até porque ela vem aqui para manter as relações Angola-Estados Unidos, ela vem para manter cada vez mais fortes, mais fortificadas essas relações e porque, como sabemos, o presidente João Lourenço muito recentemente ainda foi recebido pelo presidente Joe Biden e a intenção norte-americana, todos nós sabemos que não se recebem os presidentes assim a belo prazer. Há um conjunto de análises que são feitas para que se receba um determinado presidente. E foi, por um lado, pelo embaixador anterior, que também conseguiu ser feito, e depois por esta nova embaixadora, com certeza não vai beliscar as relações Estados Unidos a Angola. Eu quero acreditar que vamos, sim senhora, ter uma relação continuando a ser de saudável, de respeito à soberania de cada Estado, uma relação em que há vantagens recíprocas e aquela que continuamente deve haver negociações, deve haver partilha de ideias para cada vez mais fortificar-se, principalmente nos vários ramos que o Dr. Palanca enunciou, que efetivamente todos sabemos que os Estados Unidos e Angola têm relações de longa data e os angolanos e os norte-americanos têm beneficiado dessas relações. Muito bem, obrigada, Dr. Samora. 13h38, agora sim seguimos para os demais temas já aqui anunciados. Vamos olhar para este que dá conta de que há uma máfia no SIC, pelo menos é o que revelou o investigador criminal Salazar Sacatinde, denunciou mortes por encomendas por efetivos. O agente refere a título de exemplo a morte de Betangou, ou seja, Alberto Bula, executado supostamente pelo seu colega Dixon da Silva, conhecido também por malária, no passado dia 24 de abril, aqui em Viana, por queima de arquivo, bem como de Carolina Cardoso, neste caso a morte da neta do ex-presidente José Eduardo dos Santos. Bem, verdade ou mentira, o que se sabe até agora é que o malogrado Betangou e o acusado malária enfrentavam ambos um processo judicial por terem assassinado em fevereiro de 2023 um jovem de nome Domingos Pedro, de 26 anos de idade, recorrendo a práticas de tortura, melhor dito. Dr. Saluce, estamos diante de acusações muito sérias e infelizmente até o momento o SIC ainda não se pronunciou formalmente. Bom, não é a primeira vez que assistimos a uma situação a que um serviço importante do Ministério do Interior esteja ligado e, claro, em condições não muito boas no que diz respeito, claro, à garantia da ordem, à garantia da estabilidade, à garantia da harmonia social entre todos os angolanos. Portanto, nesse sentido, há um serviço ao nível do Ministério do Interior que expõe-se e de uma forma tal que desagrada, claro, os interesses harmônicos de todos os angolanos. Portanto, não é a primeira vez que se ouve falar dessa questão, portanto, é só mais uma das muitas que já temos assistido. Quem olha, portanto, para o perfil, para os valores que o Serviço de Investigação Criminal invoca, consegue perceber que há uma ideia central no exercício das suas funções que tem a ver com a necessidade de tornar mais eficiente o combate à criminalidade no sentido da harmonização do Estado angolano. E, portanto, quando nós olhamos para a questão prática, conseguimos perceber que há enormes esforços ao nível deste órgão do Ministério do Interior que põe em causa, com certeza, o combate afincado, o combate leal, o combate audacioso da criminalidade em Angola. Por quê? Porque quando você vai
coletar informações sobre o perfil, portanto, deste importante órgão do Ministério do Interior, você percebe que parece haver nele uma associação criminosa, portanto, é mais um refúgio de criminosos vagabundos do que propriamente um órgão com responsabilidades efetivas, objetivas e com responsabilidade de Estado, Doutor Salus, visando o combate à criminalidade, visando a eficiência no combate à criminalidade. Até que ponto isto belisca a confiança dos cidadãos a esta instituição? Hoje, quando você ouve os cidadãos, percebe que o que vem dos cidadãos, principalmente aqueles que já terão tido litígios com a lei, aqueles que já terão tido algum problema, portanto, de ordem, de normalização social, você percebe que o que acontece quando essas pessoas, esses cidadãos são expostos a membros dos serviços de investigação criminal, é que você percebe que há tendências de tortura, há sempre tendências de tortura, há sempre tendências de arbitrariedade, há sempre tendências de fazer justiça por mãos próprias e percebe-se que muitas das vezes o serviço de investigação criminal é compreendido, portanto, como um espaço em que muitos o têm como meio para fazer vingança, tendo em conta uma quizilha que terá tido com alguém e, portanto, isso, claro, Salus, de quem deve ser a responsabilidade? Desculpa, de quem deve ser a responsabilidade de dar cobro a estas situações que temos estado repetidas vezes a verificar, a ouvir? A seu ver, quem deve organizar-se, assim podemos dizer, quem deve colocar um ponto final a esta situação? Embora o SIC seja um órgão autónomo do ponto de vista administrativo, um órgão autónomo também do ponto de vista da sua gestão orçamental, mas não nos podemos esquecer que é um órgão afeto ao Ministério do Interior, o que significa que numa primeira instância há aqui responsabilidades que devem ser efetivamente cobradas, exigidas ao nível de quem detém, portanto, funções ao nível do Ministério do Interior, mas mais do que isso nós temos uma instância superior que é efetivamente o chefe de Estado, que, portanto, tem responsabilidades enormes, tem responsabilidades acima do normal de garantir que, portanto, ao nível deste órgão de garantia da ordem pública, existam indivíduos, existam cidadãos comprometidos efetivamente com as suas responsabilidades, no sentido de combater de forma clara, de forma objetiva, com lealdade, a criminalidade. Portanto, quando você vai aferir sobre os processos, requisitos de seletividade daqueles que são afetos a este órgão, você percebe que o perfil nunca é claro, o perfil não tem requisitos de responsabilidades, portanto, você percebe que um bom número ou até um número significativo de pessoas que são enquadradas ao nível deste órgão terão tido um passado não muito bom, terão tido um passado ligado à vagabundice, terão tido um passado ligado à criminalidade e, portanto, quando você tem um órgão com responsabilidades sérias de Estado e de harmonização da sociedade, em que os requisitos que são definidos para a seletividade de quem deve ou não fazer parte deste órgão, efetivamente, que você está a comprometer a estabilidade do Estado. É importante que, ao nível do Ministério do Interior, se definam efetivamente, com rigor, com responsabilidade de Estado, aqueles que devem ser os perfis de quem deve ou não fazer parte, portanto, do serviço de investigação criminal. É importante que a ficha, que o currículo de quem vai fazer parte, portanto, deste órgão seja limpo. Portanto, na Alemanha eu estava a fazer uma investigação. Você quando vai inscrever-se para um órgão, por exemplo, de polícia ou de investigação criminal, há um conjunto de requisitos que tem que ver, portanto, com um viajar, um recuar no teu passado, se, portanto, já terás sido um indivíduo com alguma quizilha com o Estado, se terás tido um passado no qual a criminalidade fez parte da tua vida, portanto, havendo isso, uma pessoa sem escrúpulo, uma pessoa que, do ponto de vista moral, já terá tido algumas insuficiências, um fosso que pode pôr em causa a estabilidade
responsabilidade do órgão e o bom exercício das suas funções, efetivamente, é um indivíduo, é um cidadão que não está em condições de ser enquadrado, de ser inserido num órgão tão importante O mesmo como, por não se exemplo, aplica. não, Aqui e o ao mesmo não se nosso- aplica a nós. Portanto, há pouco tempo nós já ouvimos, claro, e lemos de vários órgãos de comunicação online, não só, que vários cidadãos angolanos acabaram de fazer, portanto, as suas formações. E quando você vai checar um pouco o perfil, quando você vai checar, portanto, informações ligadas ao processo de seletividade, você vê como se, por exemplo, tivessem a contratar pessoas para ir vender na rua. Não, é um órgão muito sério. Há que haver responsabilidade. É preciso que haja mesmo censura num bom sentido, de que há requisitos claros, objetivos, que devem fazer parte do perfil do cidadão. É um bom cidadão. É alguém que nunca teve problemas com a justiça. É alguém que nunca teve problemas com a lei. É alguém que, do ponto de vista da socialização no meio em que, portanto, terá passado parte da sua vida até aquele momento, não se encontram lacunas que podem pôr em causa, claro, o exercício das suas funções. Isso é fundamental. Para quê? Para termos efetivamente efetivos que sejam, primeiro, responsáveis, patriotas e que estejam à altura do ponto de vista da lealdade, do ponto de vista do rigor, do ponto de vista da responsabilidade no exercício das suas funções. Obrigada, doutor Saluce, uma vez mais. Doutor Lino, queremos também ouvi-lo. O que é que a lei prevê quanto a crimes cometidos por agentes ou efetivos de órgãos castrenses? Obrigado, Claudemir da Costa. Bom, a questão eu respondo objetivamente. A lei prevê penalizações, ou seja, sanciona todo comportamento tipificado como sendo crime ou um comportamento ilícito, ou que fira, neste caso, uma determinada norma prevista no Código Penal. Mas antes eu vou mais distante. Para compreendermos este fenómeno, o maior problema começa no aparato todo que existe, ou seja, esta estrutura do poder executivo em si. Porquê? Porque o maior problema está, digamos assim, na configuração daquilo que é a compreensão que nós temos do Estado angolano. Ou seja, o problema parte da própria Constituição. Vejamos que o Presidente da República é o comandante em chefe, né, das Forças Armadas e, como consequência disso, também é o comandante, digamos assim, é o superior nesta cadeia hierárquica dos órgãos de segurança. O que isto quer dizer? O Presidente da República tem, em última instância, o poder decisório, a responsabilidade mais acrescida sobre todos esses serviços de segurança. Na concepção, digamos assim, na base, o SIC, né, o Serviço de Investigação Criminal, nós vimos que antes de 2019, vou propriamente aí, era considerado como o único órgão, e se calhar exclusivamente, que tinha a competência de investigar os ilícitos penais, ou seja, com a investigação criminal e instruir os processos penais. Mas depois nós vimos que houve uma, digamos assim, alteração, houve uma tendência de nós, se calhar, naquilo que é o nosso péssimo hábito em apenas querermos copiar outras realidades e querermos trazer uma modalidade portuguesa para a realidade angolana. Começou uma configuração que depois nós vimos que depois de 2017, né, quando aprovou-se esse diploma que atribui essa responsabilidade ao SIC, que instituiu-se o SIC como sendo o único que poderia investigar, em 2019 surgiu um outro órgão que, na verdade, também foi uma confusão, digamos assim, do ponto de vista daquilo que é estrutura normal de um Estado, principalmente os serviços de investigação criminal para combater o crime. Surgiu um outro elemento que nós chamamos a DIP, todos nós conhecemos, que é a Direção da Investigação de Ilícitos Penais, ao lado do SIC. Logo, nós conseguimos aqui encontrar que foi um total, digamos assim, um total esvaziar daquilo que é o SIC, ou seja, estamos a falar de duas entidades que, ao fim de tudo, desempenhariam as mesmas funções, mas sem uma interligação, ou seja, não houve uma boa coordenação. Então, esses diplomas legais, quer seja o Decreto Presidencial número 179 de 2017, como o de 2019, configuraram dois modelos
que na verdade prevê o SIC como o órgão central do Ministério do Interior, ou seja, atribuiu-lhe o papel de polícia judiciária. Este também é um modelo português. Em Portugal, aliás, nós vimos que existe a PJ, que é a chamada Polícia Judiciária, e também em Angola houve tendência, e só não está a ser possível devido a esta desordem, de implementar-se esta realidade. O que é que isso trouxe? Trouxe muita desordem. Por exemplo, com a implementação da ADIP, que é a Direção de Investigação de Ilícitos Penais, que por sua vez depende única e diretamente da Polícia Nacional, ao passo que o SIC não está diretamente ligado à Polícia Nacional, mas sim ao Ministério do Interior. Ou seja, existe essa diferença do ponto de vista de atuação, porque o SIC atua de forma muito mais autónoma e a DIP de forma mais dependente. Logo, isto trouxe um problema do ponto de vista de estruturação na sua implementação e na sua atuação. O SIC foi entendido como sendo aquele órgão ou aquele serviço que poderia ocupar-se mais dos casos mais graves que o país pudesse apresentar, como é o caso, por exemplo, de execução sumária, né? Então, essas situações competiam ao SIC. E DIP, na verdade, nós vimos que era mais situações de coordenação e também passou a instruir processos crimes e trouxe uma total desordem. E aí roubou-se os Doutor Lino, a poderes. quem devemos atribuir esta confusão, a culpa desta confusão? Esta confusão devemos atribuir ao próprio órgão. Estamos a falar, por exemplo, do Poder Executivo, do titular do Poder Executivo, né? Porque a proposta de lei, ou seja, o decreto presidencial, a iniciativa, né, do Poder Executivo, que visou implementar esta figura que ao lado do SIC desempenharia quase a mesma função e que apenas trouxe mais consequências porque do ponto de vista de materialização, Angola não tem capacidade ou não tinha e não conseguimos concretizar por falta de elementos financeiros. E isso Doutor foi Lino, fomentando, digamos assim, revoltas, quer seja aos próprios pessoais técnicos, porque também havia carência do ponto de vista financeiro, tinha que se montar outro aparato do ponto de vista de órgãos, ou seja, alguns elementos do SIC tinham que sair para o SIC, para o DIP. Então, isto nós conseguimos notar, quer seja do ponto de vista da preparação profissional, nem todos estavam capacitados. Então, aí vai surgindo o maior problema de termos elementos não formados, não qualificados, a estarem a incorporar, muitos deles até delinquentes, né, e já reincidentes, e foram sendo inseridos a este órgão muito importante que é de investigar um fenômeno criminal. Então nós conseguimos notar que esses, ao invés de estarem a desempenhar as suas funções, que é de investigar os ilícitos penais e instruírem os processos, são esses que mais... A seu ver, qual é a melhor forma de se inverter o quadro? Por exemplo, os concursos públicos, pelo menos no SIC, dificilmente são anunciados. Será que devíamos começar por aí? Qual deve ser o caminho, de modo já a invertermos o quadro? Ou qual é o cenário que podemos vislumbrar caso esta situação continue? Bom, na verdade, o SIC, o que acontece? Este é um órgão central do Ministério do Interior, o que significa dizer os elementos que compõem o SIC vêm deste Ministério, deste organismo. Alguns deles passam por uma especialidade, que é unicamente a investigação criminal, mas muitos também não estão ligados a isso. Ou seja, imaginemos, por exemplo, alguém que vai lidar com os crimes. É necessário que, por regra, tenha um mínimo de qualificação de estudos em direito, ou então, por exemplo, uma área de formação ligada a fenômenos sociais, o crime, psicologia criminal e tudo mais. E só que nós, do ponto de vista de requisitos em Angola, acredito que não há muito rigor quanto a isso. Alguns até conseguem falsificar documentos e prejudicar o Estado e conseguem esse estatuto, e lá eles chegam, né? Porque também temos pouco rigor do ponto de vista de avaliação, quer seja da própria pessoa enquanto indivíduo que apresenta a sua disponibilidade, bem como do ponto de vista da sua formação. Não se questiona muito isso. Tem sido muito grave, e não só os concursos públicos em Angola não observam um requisito bastante rigoroso, porque nós podem anunciar vagas, mas há pessoas que, sem passar pelo procedimento normal, a qualquer momento podemos saber que está incorporado, está dentro. Esse é o maior problema. Porque muitos lançam mão aquilo que se chama
a gasosa. Não é? Então, este é o fenômeno da corrupção. Então, a consequência é esta. Temos que admitir porque indivíduos menos preparados estão a servir o Estado e esses perigam o próprio Estado. Porque há assaltos que Angola tem vindo a acontecer e que tem, eu afirmo categoricamente, tem o envolvimento de elementos destas corporações. Por quê? Porque vê-se na tática que é usada e na experiência, obviamente que tu consegues notar que este país, embora ser civil, mas tem uma experiência muito mais habilitada. Por quê? Porque estamos a formar delinquentes. Né? Então, entendemos a o seu responsabilidade é mesmo do posicionamento. Estado. Obrigada, Pois. obrigada. Já lhe vamos Yeah. devolver a palavra. Doutor Samora, não é a primeira vez que agentes ou pessoas com determinado cargo no SIC, propriamente, são acusadas de crimes e protegidas por gozarem de determinada influência. Por exemplo, Dixon da Silva Malária é filho de um falecido responsável do SIC, da província de Luanda, Alex da Silva Chequeta. Desde que foi transferido para o SIC, neste caso Dixon da Silva, desde que foi transferido para o SIC de Viana, tem-se destacado em atividades comprometedoras para a imagem da instituição. Como é que olha para esta situação? Não, eu penso que vamos olhar assim de forma abrangente em função do tema que nos foi apresentado e eu penso que é mau. Em princípio, se tivéssemos efetivamente uma máfia que está vocacionada a execuções, seria muito mau. Agora, ao existirem denúncias, eu penso que o importante é que os que denunciam também devem apresentar provas que ajudam a própria, não é, o próprio Estado, a própria polícia. Do Samora acha que tem-se dado, aliás, espaço para que estas pessoas que vêm a público denunciar mostrem as provas que realmente têm? Temos o exemplo de Mangenas e tantos outros. Não, Claudemir, eu penso que hoje acusar, todos podemos acusar. Eu posso dizer aqui o que bem entender. Eu posso dizer que este ou aquele matou, aquele executou, mandou. Mas eu tenho que provar. O ônus da prova cabe a quem acusa. Não basta nós, não basta nós trazermos denúncias diante de suspeições. Afinal de contas, os direitos fundamentais que assistem a um determinado cidadão, qualquer que seja, isso cabe para todos os cidadãos. Até o próprio Presidente da República tem os seus direitos. E dali que nós, quando vamos acusar um determinado cidadão, e todos nós, em todos os círculos, até familiares, já tivemos acusações, mas dali você tem que saber se as pessoas estão a acusar com alguma prova ou estão a fazer deduções. E eu penso que as deduções, às vezes, acabam sendo maldade. Acabam sendo maldade, porque deduzir e caluniar neste não caso fica em bem. Concreto, no caso que referimos em instantes, de Betangô, também da filha, da neta, aliás, do ex-presidente da República, José Eduardo dos Santos. Não, mas o que é certo é que foram mortos, isso aqui é uma verdade. E sobre isso, agora, precisa se investigar. E por isso é que está mesmo ali os serviços de investigação criminal, está ali a PGR para conduzir esse processo e tentar encontrar aqueles que efetivamente sejam os culpados, sejam responsabilizados. Nós não defendemos de maneira nenhuma a impunidade. Pelo contrário, nós apoiamos que deve haver impunidade para todos. Todo mundo que efetivamente violar o bem supremo que todos temos, que é a vida, devem ser responsabilizados. Sobre isso estamos todos, penso eu, de acordo. Agora, não vamos sair pela rua apontando por tudo quanto é pessoa, qualquer que bem entendermos e acharmos que já é ele que fez. Eu penso que podemos suspeitar de alguém e se haver fortes indícios de facto da prática de um determinado crime, respeitando sempre o princípio da presunção de inocência que assiste a qualquer um de nós, quando tiver indiciado, vai se investigar e sem sede de julgamento for portanto, condenado, não é? For considerado culpado e condenado, ali sim, com sentença transitada em julgado, e vamos entender que a pessoa está condenada. Agora, eu muito sinceramente não acredito. O SIC remete-se quase sempre ao silêncio em situações de género. Eu sinceramente, eu ouvi ainda uma das passagens vossas na Despertai,
que, embora sem gravar entrevista, me parece que é o SIC pronunciou-se. Não de Não forma sei, formal. mas sem gravar entrevista, mas seguramente alguém da Despertar contactou e houve algum pronunciamento, só não gravou entrevista. Eu penso que estava dizendo que eu não acredito muito que tenha uma máfia para execuções no SIC. Não acredito muito. Agora, também é verdade que existem efetivos menos preparados ou não comprometidos com a sua função e que acabam cometendo excesso no exercício da sua profissão. E sobre estes, muitos deles nós temos estado a ver a serem também julgados e condenados. Pode dar-nos algum exemplo? Aliás, mesmo tivemos nos tempos passados, penso que nos anos anteriores, por exemplo, que vimos um caso que muito falou-se no país, que era de Caçuli Camuling, e os seus responsáveis foram efetivamente julgados e condenados. E tivemos um agente do SIC, que as imagens depois viralizaram nas redes sociais, ele a executar efetivamente um cidadão supostamente marginal e que também foi responsabilizado e foi preso. Quer dizer, eu penso... Mas a responsabilização nesse caso em que citou só foi possível por conta efetivamente da forma como o caso terá viralizado. Não porque houvesse a partida por parte deste órgão uma vontade escrupulosa de tomar a peito responsabilização no que diz respeito a isso. Eu acho que o Dr. Samora deve ser coerente e a prática é o critério da verdade. A realidade é daquelas coisas que não se pode subverter. Mas quem está no uso da palavra sou eu, por uma questão também... Pode dar sequência, eu até hoje sinto que estão a legislar muito a palavra. É próprio dos debates. Mas dizer que a coerência não pode nos meter a calúnia. Na coerência Doutor não Samora, pode... também só aqui uma parte. As penas atribuídas a estes agentes costumam ser muito leves. Acha que devia haver um agravamento das penas para que sirva isto realmente de exemplo e de travão aos que assim pretendem proceder? Não, eu não sei se tem sido leves. Sabe que os processos, às vezes aqui a olhos nus, nós não conhecemos bem as peças do processo, mas há coisas que, não é, em sede de julgamento, provam-se factos que não é diferente daqueles que foram divulgados, que a opinião pública conhece. E dali o julgador tem que ter também a proporcionalidade, tem que olhar para um conjunto de elementos. Muitos deles são agravantes, por exemplo, por ser um agente efetivamente da polícia, mas ou tem também outros que são não é atenuantes, que o julgador tem atenção e logo determina uma determinada pena. E como se não bastasse, muitos efetivos têm estado a sair mesmo da corporação por conta desses excessos. Há um processo que, aliás, a polícia normalmente quando expulsa os seus efetivos torna público e todos temos estado a acompanhar, e eu penso que se tem feito o seu trabalho, se tem feito o trabalho da polícia. Agora, disse o doutor Samusi, é isso, né? Saluce, desculpa mesmo. É doutor Saluce, que a prática é o critério da verdade, do qual estamos de acordo, doutor. Eu se lhe estiver a acusar de alguma coisa, eu devo provar na prática. Eu não posso usar a teoria para dizer o doutor Saluce fez. Acho que falou. E nós aqui para temos terminar, que ter. Doutor Samora, já lhe dei mais 2 minutos para não reclamar. Para terminar, também ter um pouco de atenção nas nossas abordagens. Porque uma coisa é um facto concreto, provado. Outra coisa é uma denúncia. É uma denúncia que efetivamente carece de algum cuidado na hora de abordarmos, porque nem todas as denúncias efetivamente são depois concretizadas, são confirmadas. Há denúncias até que, e esta, não sei, me parece que tem algum sentimentalismo a mais nesta denúncia. Parece que tem algum interesse um pouco mais que não nos está aqui a ser, não nos foi revelada, e dali com intenção talvez até só mesmo, me parece, de manchar o nome deste ou daquele. Agora, se a pessoa que faz a denúncia tem essas provas, e o doutor disse que apareceram os factos, ninguém dizem que contra factos não há argumento. Se apresentam as provas, as pessoas vão ser responsabilizadas. Agora, não podemos
podemos colocar pessoas na cadeia só por uma simples denúncia, e temos dito, é uma máxima que é melhor sem marginais efetivamente soltos do que um inocente na cadeia. Dali que eu penso que temos que efetivamente confirmar, e depois de confirmar-se, e deve ir com julgamento justo, próprio, e no respeito aos direitos que também assistem a todo cidadão, e ali nós entendemos quem é ou não é culpado. E aqui também já contrariar os meus colegas que vêm atribuindo culpas ao Presidente da República. Me parece que isso é algum contrassenso, não é? Atribuirmos alguma culpa em torno disso ao Presidente da República, porque o Presidente da República não tem estado a mandar ninguém a cometer esses crimes. O Presidente, o comandante em chefe, o comandante-em-chefe tem a missão, efetivamente, de controlar a segurança nossa. É o patriarca, logo tem que disciplinar os seus filhos. Aliás, a lei atribuiu-lhes todo o poder. A lei atribuiu todo o poder ao Presidente da República, enquanto titular do Poder Executivo. E comandante-em-chefe das Forças Exatamente. Armadas. Nesta altura, atenção que nesta altura, quando há esta me parece que não há aqui protecionismos. Até porque temos estado a própria a ver, lei diz isso, porque temos estado a ver muitos cidadãos com... O Estatuto Orgânico do SIC, entende que o Presidente da República é o único chefe, é o único órgão que tem o poder sobre todo. Não só o Estatuto Pois, Orgânico, é só para ver, exatamente. Mas o que significa dizer que até os elementos... Porque aqui conseguimos notar, o Ministério do Interior tem um papel reduzido, né? Por força dessas normas que conferem esses poderes excessivos ao Presidente da República. O que significa dizer que o Presidente da República, porque deram-me 2 minutos, a ele na verdade, não permite. Doutor Samora, na verdade, pronto, mas para terminar então, mesmo, doutor, a responsabilidade nesse sentido atribui-se ao titular do Poder Executivo. Quando estamos a atribuir responsabilidades e culpas para aqueles atos criminais ou criminosos, digo, as pessoas são, não é, pessoalmente responsáveis. Logo, quem é um efetivo do SIC e matar, não é, um cidadão, qualquer que seja, ele vai ser responsabilizado criminalmente. E às vezes civil e disciplinarmente. Agora, a responsabilidade social, atenção, e aqui estaríamos a entrar um pouco para aquilo que é a sociologia. O Estado responde socialmente, não só, doutor, do ponto de pela vista má social, qualificação dos seus órgãos, ou seja, dos seus técnicos. O Estado tem a sua responsabilidade, mas as demais agências de socialização também têm. A família também tem. Aí diríamos que somos todos culpados. Mas agora, nesse sentido... Doutor Samora e doutor Lino, vamos permitir que o doutor Domingos também fale um pouco sobre o assunto. Está muito calado já há algum tempo. Doutor Domingos, por favor, queremos ouvi-lo também. Bom, eu penso que devo corroborar com o que foi avançado pelos companheiros do painel que me antecederam, e talvez importa voltar a salientar sobre a necessidade de trabalhar-se nos perfis, né? Portanto, eu penso que tem de haver perfil para tudo e, sobretudo, para, ou seja, sempre que estivermos a inserir quadros ou cidadãos no aparelho do Estado, né? Dadas as responsabilidades que ao Estado incumbe. Portanto, é importante verificar-se bem, portanto, o histórico do indivíduo que depois vai tornar-se agente do SIC, e a nível, portanto, deste órgão, era bom que se trabalhasse num perfil, e existem vários modelos. O modelo da Alemanha é interessante, avançado pelo... Permita. Bom, os perfis não são simples requisitos, né?
Portanto, há perfis que não funcionam. Estamos a falar de perfis, né, que efetivamente produzem algum resultado, né? Portanto, a prática está a mostrar que poderá haver algum déficit na estruturação do perfil. E aqui a sugestão vai no sentido de melhorarmos o perfil, não é verdade, do agente que servirá ao Estado. E estamos a falar de perfil de quem vai lidar com a questão da segurança, né? E todos sabemos que a segurança é um fim vital do Estado. Se falharmos na segurança, estaríamos a comprometer, inclusive, até a nossa própria soberania. Portanto, há toda a necessidade, sim, de revermos o perfil dos agentes que servirão o Estado. Mas também, depois, a qualidade da preparação dos nossos agentes, né? Eu penso que a preparação de um agente não tem de depender, portanto, fundamentalmente em questões de abordagem material de situações que configuram crimes. É importante trabalharmos na parte intelectual dos nossos agentes. E sugeriu aqui o jurista, porque não, mesmo em sede das academias, procurarem-se mobilizar jovens quadros, cultores de áreas ligadas à criminologia, ligadas às ciências, portanto, jurídicas, ligadas à sociologia, porque não? Porque a polícia, no essencial, tem o papel de mitigar que atos de violências ocorram. E aqui, neste particular, exige-se alguma abordagem pedagógica e não tanto, portanto, uma abordagem físico-material, se quisermos. E daquilo que nós conhecemos da ação da nossa polícia, mas aqui em particular dos agentes do SIC, o comportamento, em alguns casos, e não são poucos, confunde-se com o comportamento de delinquentes, né? Desde a forma como se apresentam, desde a linguagem na abordagem com supostos criminosos e até com advogados, né? As cenas de pancadarias que ouvimos em determinadas esquadras, portanto, o caso mais recente foi de Benguela, envolviam mesmo agentes do SIC. Então, temos também, a par da problemática do perfil de seleção, tornarmos mais robusto a grelha de formação, de preparação, portanto, dos nossos agentes. A outra questão tem a ver com... Para finalizar, por favor. Sim, para finalizar. Portanto, tínhamos de ver também, ou seja, a problemática do perfil e a problemática da qualidade da preparação poderão influenciar positivamente na capacidade operacional, portanto, do próprio agente. Porque ao agente espera-se que dê respostas mais adequadas dos fenómenos que for a abordar, dos desafios permanentes que esta atividade de combate à criminalidade impõe. Diz-se que a criminalidade ou os criminosos vão melhorando os seus modos operandi, né? Então, desafia-se aqui, portanto, os órgãos do Estado vocacionados a lidarem com estas questões, a evoluírem também, a melhorarem, a aperfeiçoarem permanentemente, portanto, as suas capacidades operacionais para estarem à altura dos desafios dos novos tipos criminais. E aqui também, mesmo para terminar, e agora favor, mesmo para terminar, devíamos rever a forma não só de gestão dos órgãos, não é verdade, mas também aguçarmos a nossa forma de olharmos para a problemática da segurança. Eu penso que estamos a falhar na abordagem. Hoje mesmo, se forem a esfolhar a proposta de lei de segurança nacional, poderão aferir que temos aí
galhas fortíssimas de conceitos, né? O nosso conceito de segurança ainda é de outro século, quando, portanto, o mundo avançou. Então, são estas questões que gostava de partilhar aqui como contribuição em relação a esta matéria. Muito obrigada, conseguimos perceber. Dr. Lino, tem um minuto. Pois. O que eu queria transmitir é o seguinte: para termos essa problemática minimamente resolvida, seria necessário desvincularmos o SIC, ou seja, o Serviço de Investigação Criminal, da sua dependência ao Ministério do Interior, e vincular o SIC ao Ministério da Justiça. Penso que aí teríamos o problema resolvido. Porquê, Dr. Lino? Pois, porque eu entendo que o Serviço de Investigação Criminal, ao invés de estar ligado ao Ministério do Interior, que este, por sua vez, tem mais a ver com a segurança e tranquilidade pública, deveria inclinar-se mais ao Ministério da Justiça, que é propriamente o órgão que tem esta competência de velar, digamos assim, de forma mais direta pela justiça. Logo, quando se trata de crime, é uma situação que também preocupa-nos a todos nós, né? Então, seria de forma mais rigorosa o próprio Ministério da Justiça, e aliás temos vindo a ver que o Ministério da Justiça está um pouquinho, assim, digamos, vago naquilo que são as suas atribuições. Então, se o Serviço de Investigação Criminal fosse inserido ao Ministério da Justiça, pronto, teríamos, de certa forma, um rigor do ponto de vista de cumprimento das normas, e, aliás, isso seria mais organizado do que o que temos a acompanhar atualmente. É uma autêntica confusão e não conseguimos perceber o que é que faz a Polícia Nacional, o que é que faz o SIC, o que é que faz a DIP. Então, é uma desordem. Por mim, pois... Muito bem. Dr. Samora, infelizmente já não lhe posso dar mais tempo. Vamos ter de passar já para outro tema, senão vamos depois ter de fazer tudo a correr. Bem, vamos falar agora sobre a liberdade de imprensa. Angola subiu 20 lugares, ainda assim, entre os piores países que não respeitam a liberdade de imprensa. O relatório da organização não governamental Repórteres Sem Fronteiras, de 2024, revela que Angola subiu 21 lugares em termos de liberdade de imprensa. De acordo com o relatório divulgado no quadro do Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, assinalado na passada sexta-feira, Angola saiu da posição 125 para 104 numa lista de 180 países liderados, melhor dito, pela Noruega, seguida pela Dinamarca e Suécia. Entretanto, segundo a nota de imprensa do Sindicato dos Jornalistas em Angola, continuam os atropelos à Lei de Liberdade de Imprensa e aponta ao sindicato como exemplo o controlo pelo Estado dos órgãos públicos, bem como os obstáculos impostos à autorização de licenças a determinados órgãos privados. Fala ainda o sindicato de assaltos a residências de jornalistas. Dr. Salus, é por si que começamos novamente. Que liberdade de imprensa temos hoje? Ou seja, temos ou não liberdade de imprensa em Angola? Bom, essa questão me parece muito filosófica e complexa a responder com uma certa objetividade, na medida em que a liberdade também, enquanto um valor filosófico, não é de facto absoluta, não é? A liberdade tem em vista determinados limites, efetivamente. Portanto, não é à toa que, ao nível da Declaração de 1789, portanto, que adveio da Revolução Francesa e, portanto, do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos do Homem, há a compreensão de que a liberdade é o direito que os cidadãos, os indivíduos, enquanto pessoas, têm de fazer, claro, aquilo que as suas faculdades lhe entenderem, mas que, claro, tendo como ponto, tendo como referência, tendo como limite o outro. E os Repórteres Sem Fronteiras, portanto, que são uma organização não governamental e sem fins lucrativos, entendem a liberdade de imprensa como sendo, portanto, a possibilidade efetiva dos jornalistas como indivíduos e até
mesmo como coletivos, selecionarem, produzirem, divulgarem informações de interesse geral e, claro, independentemente de interferências e, claro, sem ameaças à sua integridade, quer física, quer psicológica e não só. Portanto, é o direito que os jornalistas têm, do ponto de vista do exercício das suas funções, de divulgarem, de trabalharem informações que tenham um alcance geral e interesse geral, mas sem que para isso sejam censurados, sem que para isso sofram ameaças, sem que para isso cumpram uma certa dependência a um determinado órgão, a uma determinada individualidade ou até mesmo a um determinado organismo de tutela ao nível do Estado. Respondendo à tua questão, temos de facto liberdade de imprensa ou não? Eu diria que sim e não, não é? Não porque. Sim e não, como sim, fica não. a sua resposta, Dr. Salus? Sim e não. Vou dizer sim por. Não, isso é uma pergunta. É uma pergunta ao princípio aristotélico. Exatamente, da não contradição. Pois é. Não, eu vou responder, vou começar a responder sim e não e depois vou dizer efetivamente qual é a minha posição. Muito bem, muito bem. Sim e não, por quê? Porque é uma questão muito filosófica e a realidade mostra-nos que efetivamente nós temos alguns órgãos de comunicação social, claro, públicos, de imprensa públicos, e de um lado temos alguns de referência privada que com várias dificuldades, interferências, mas ainda assim exercem as suas funções. Não porque nós assistimos ainda na nossa realidade objetiva a uma certa tutela, a uma certa tentativa, claro, de se impor determinados limites no exercício e, claro, nas funções jornalísticas e, mais do que isso, ainda assistimos na nossa realidade aquilo que, portanto, Domingos da Cruz chamou de uma imprensa amordaçada, uma imprensa que parece servir o interesse autoritarista de uma determinada organização que detém o poder em Angola. E, nessa perspectiva, nós assistimos, claro, a ameaças ainda a determinados jornalistas, assistimos a algumas plataformas digitais que servem à imprensa a serem, claro, fechadas, a serem eliminadas e, claro, nessa concepção nós podemos afirmar com alguma categoria que a nossa liberdade de imprensa é um pouco hipotética. É hipotética na medida em que à luz dos horizontes pessoais e individualistas de determinadas pessoas, ela é real, mas do ponto de vista prático, do ponto de vista do exercício real daquilo que tem sido o interesse dos cidadãos, compreendemos que ela ainda limita-se, claro, a uma certa dependência, ela ainda limita-se, claro, a uma certa tutela, e isso põe em causa efetivamente que se tenha uma imprensa livre, isso põe em causa que se tenham órgãos, portanto, da imprensa que sirvam de facto o interesse dos cidadãos. É só vermos que, portanto, os órgãos com maior alcance que nós temos em Angola são aqueles, efetivamente, órgãos públicos. Nós não temos a mesma extensão, o mesmo alcance dos órgãos privados em Angola, como temos, por exemplo, os órgãos de imprensa pública. Nessa perspectiva, nós efetivamente temos muitos problemas no que diz respeito à liberdade de imprensa. Daí é que, numa escala de 0 a 100, portanto, compreendendo que de 0 a 40 o país que se encontra nessa cifra está numa situação muito grave e aqueles países que se encontram na cifra de 40 a 55 são países numa situação difícil. Daí é que, do ponto de vista da tipificação da cor, são países que se encontram no laranja escuro, como é o caso de Angola. Embora tenhamos, claro, subido aí alguns lugares, galgado 20 lugares, ainda assim nos encontramos, claro, numa posição com uma imprensa
que está numa situação difícil, daí é que nós temos 52 pontos. O que significa que Obrigada, Dr. não temos uma imprensa livre, Já o que começamos a significa ficar que sem não tempo. temos uma imprensa verde. Imprensa verde significa que é aquela imprensa que se encontra numa escala de 85 a 100 do ponto de vista pontual. Nessa Muito bem. perspectiva, Dr. que Salucci, há já lhe aqui vamos critérios devolver a que, palavra, claro, porque põem em estamos mesmo a causa ficar sem a tempo. real liberdade de imprensa em Angola, que são, claro, a questão do contexto político, contexto social e mais do que isso, o contexto jurídico, ou seja, como é que Angola está do ponto de vista de normativos para a proteção, defesa ou de inculcar responsabilidades aos jornalistas no exercício livre das suas funções. Muito obrigada. Dr. Lino, o artigo número 5 sobre a Lei de Imprensa de 23 de janeiro de 2017 refere que a liberdade de imprensa traduz-se no direito de informar, de se informar e ser informado através do livre exercício da atividade de imprensa sem impedimentos nem discriminações. Defende ainda que a liberdade de imprensa não deve estar sujeita a qualquer censura prévia, nomeadamente política, ideológica ou artística. Entretanto, nos últimos 20 anos é comum reclamar-se da falta de liberdade de imprensa em Angola e muito mais agora no consulado do presidente João Lourenço. Diante deste cenário, o que é que se deve fazer para estabelecer um quadro de liberdade de imprensa em Angola? Bom, Claudio da Costa, a princípio concordo com o que diz, né, que está previsto na norma. A liberdade de imprensa é exatamente isto, e não só, é muito mais, porque a liberdade de imprensa constitui aquilo que nós chamamos direito de garantia, né, dos cidadãos. Ou seja, nós, Angola, somos um Estado democrático e de direito. Exatamente, pois eu prefiro simplesmente garantia, porque estamos a falar de liberdade de imprensa. Pois então, dizia eu, Angola é um Estado democrático e de direito, e isso temos que reconhecer, porque na própria Constituição está plasmada e conseguimos encontrar isso no primeiro artigo. E não só, doutrinalmente, nós sabemos que para aqueles que gostam de estudar o direito constitucional, sabem que um dos pressupostos para se falar de um Estado democrático de direito é necessariamente a existência da liberdade de expressão, manifestação e de imprensa. Então é por esta razão que a nossa Constituição, nos seus artigos 40 e seguintes, consagra esta liberdade ou esta oportunidade aos cidadãos de livremente poderem exprimir e apresentar as suas opiniões, claro, dentro dos limites legais, porque o maior problema que às vezes também existe é pensarmos que a liberdade de expressão ou a liberdade de imprensa é para nós falarmos o que bem entendermos e sem observarmos os limites legais. E eu concordo que em Angola há essa tendência, falta simplesmente essa abertura. Ou seja, nos últimos anos vamos conseguindo observar alguns sinais de uma pequena efetivação da liberdade de imprensa, mas ainda continuam os entraves, porque hoje em dia ainda não se pode falar à vontade, por exemplo, aos meios públicos, como por exemplo, eu não posso ir à televisão pública e falar de um tema como desta natureza que estamos a falar aqui na Comercial Despertar, porque conseguimos perceber que é uma rádio privada que tem, para além daquilo que é a censura, observa também, na verdade, as limitações legais e consegue que as pessoas exprimam os seus sentimentos, claro, dentro de respeito, dentro dos limites legais. Mas isto, em nenhum canal público vai te permitir, aliás, exprimir um sentimento desta natureza. Lá, se falares alguma coisa, criticar uma opinião, ainda que estiver errado, tu não podes criticar. Concorda com isto, estando errado como não. E temos vindo a acompanhar, inclusive há pessoas que arrastam-se por uma falha ou uma gafe, por exemplo, de um líder, e quando este mudar o seu posicionamento, e todos vão pelo mesmo lado. Então, o que significa dizer que estamos todos amarrados aos caprichos de determinadas pessoas que têm poder e que controlam a imprensa. Então, este é um mal e precisamos, na verdade, consolidar, e se queremos que Angola seja efetivamente o Estado Democrático de Direito, um dos elementos aos quais nós devemos olhar e permitir a sua efetivação é a liberdade da imprensa, principalmente, porque sem isso
não teremos um Estado democrático e de direito. Muito bem, muito obrigada. Doutor Samora, passamos a palavra a si para depois ouvirmos também o Doutor Domingos. Em 3 minutos vou-lhe pedir mesmo que seja bastante sintética a sua abordagem. Prometeu-me dar mais tempo. Já lhe dei instantes. Hoje estou a mas falar agora, muito pouco. agora já estamos com menos 30 minutos. Já está, Estou a falar exatamente, muito já pouco. estamos. Mas olha, Já estamos com menos de 30 minutos. Rapidinho, Dr. Samora, ao que vai dizer, gostaria que acrescentasse também as suas palavras quanto a isto. A isso, aliás, a Constituição estabelece no seu artigo 45 que os partidos políticos representados, aliás, na Assembleia Nacional, têm direito de resposta e de réplica política às declarações do Executivo, nos termos regulados por lei. Acha que este artigo da Constituição tem sido devidamente respeitado? Bom, primeiro eu queria dizer que, né, de forma muito pragmática e objetiva, que nós efetivamente temos liberdade de imprensa. Aliás, estaríamos aqui a nos contradizer se disséssemos que não há liberdade de imprensa. Estamos aqui numa rádio a falar. Estamos aqui diante de uma jornalista que está a exercer e a fazer as questões livremente, sem pressão nenhuma, e depois daqui a Claudemir vai para casa, vai voltar amanhã no dia seguinte para trabalhar. Isso transmite a ideia que há efetivamente a liberdade de imprensa e quem acompanhou... Mas acredita que há desafios? Não, deixa-me só acredita continuar. que ainda há desafios? É pontual. Eu acho que a liberdade de imprensa não fundamenta só nesse espírito livremente exercer a sua... Não, é o que vem depois do exercício dessa liberdade. Se não há ameaça à sua integridade física, à sua integridade psicológica. E o que nós temos estado a assistir em Angola é que o jornalista pode até comunicar... Quando eu estou a intervir, me parece que o doutor não, é uma questão pontual. Pontual, mas é o que eu estou a dizer. Eu disse que a Claudemir, que é jornalista, está a falar da sua integridade física, e eu estou a dizer que ela voltará no dia seguinte, não vai lhe ocorrer nada. E nós isso aqui, não é verdade. Para quem vive em Angola sabe que não é verdade. Não sei que o Dr. Samora viva num outro país em Angola e não seja Angola. Estamos a falar, e aqui, Dr. Lino, não posso concordar de maneira nenhuma consigo, de que num órgão público não se falaria. Podia sim, senhora, falar. E muitos já falaram, atenção, e muitos já falaram. Mas isso para dizer que nós temos efetivamente liberdade de imprensa. Doutor Lindo, já vai responder para terminarmos agora com o Dr. Samora. Pois, e alguns elementos é importante trazermos aqui. Olha, nós não estamos a dizer que Angola nessa altura é um mar de rosa do ponto de vista de liberdade de imprensa, mas estamos aqui a dizer... Haja não, repara, nós, quem olhar para 2002, e como sabemos o marco em que terminamos com a guerra, para este período de paz que tivemos, é só olhar para quantas rádios, né, televisões, quantos jornais nasceram durante esse período. Permita-me, permita-me. Neste período, vai perceber que cresceu muitas rádios, cresceram muitos jornais, cresceram muitas televisões. Agora, isso... Essa abordagem que estamos aqui a ter, se fosse num canal não era possível, seria transmitido em direito? Não era possível. Não, só uma questão que eu faço ao doutor. Não era possível não termos liberdade de imprensa e crescerem assim esses órgãos de comunicação social. A liberdade. Agora, nós também temos que aceitar, e o Dr. Lino aí falou bem, estou de acordo, que a liberdade de imprensa ela está intrinsecamente ligada com a nossa liberdade de expressão, de comunicação, que também é constitucional. Repara, mas ele tem que ter os seus limites. Porque nós também temos acompanhado, e nós temos acompanhado muitos jornalistas que, infelizmente, eu lhe duvido se o doutor for a TPA. Infelizmente, a TPA para falar não é, que estamos aqui a falar. Infelizmente, se não terás algumas consequências no dia seguinte. Pronto, infelizmente, nós também temos acompanhado muitos profissionais, portanto, jornalistas, que não é... acabam violando a sua própria liberdade de imprensa. E porque a liberdade de imprensa tem como limites
tal como a de expressão e informação. Tem os Que, seus limites legais, pois. aliás, doutor Salus. Salus disse, o outro, que é justamente a imagem, a vida privada, não é, quer dizer, a honra que cada um de nós carrega e deve ser respeitado. Quer dizer, esse direito que é de personalidade que nós temos é preciso ser respeitado. Na hora de nós fazermos o exercício da liberdade de imprensa, temos que ter isso em atenção. O jornalista hoje, aliás, tivemos um comunicado que foi dito que é do sindicato dos jornalistas, e saiu livremente o comunicado, está ali. Está aí, todos nós estamos a Onde ler é que o foi este comunicado. comunicado? também, Onde é que foi este comunicado? Não, atenção. Onde é que foi este atenção, a Nós, liberdade ao de falarmos imprensa, de imprensa, doutor, penso que o doutor... Doutor, não. Sindicato Nacional dos Jornalistas. Não, Eu acho atenção. que passou. Não, a Talvez questão seria o comunicado passou na íntegra em todos os outros canais. Doutor, não. Agora, liberdade de imprensa, e temos nós que temos- compreender e nós nos temos dois que âmbitos. compreender. Quer a imprensa pública tem privada e a discussões, pública. né, doutor? A imprensa estou pública e mesmo no uso privada. da minha palavra, mas Como, claramente tem que como colocar um pouco estamos, de ordem. como estamos no debate, e eu estava mesmo à espera que parassem de falar para dar sequência. Vamos passar a palavra ao Dr. Domingos, que ainda não teve sequer um minuto para falar. Dr. Domingos, por favor. Interrompido de forma constante. Dr. Domingos. Não é interromper. Ou seja, há questões pontuais que nós temos que, na verdade, ao longo da abordagem do doutor, né? Há situações que não podemos deixar passar. Né? Não, está estendido. Não, está que não é estendido. correto. Não, está estendido. Claudemiro, eu penso que deveria O seu deixar-me microfone está falar um pouco aberto, mais. Dr. Samora. Não Há estou a aqui, vitimizar. há aqui só o aspecto da. Pronto, mas se me desse da pelo luz, menos mas o só seu um microfone minuto. tá. não é? Infelizmente já não temos, estamos agora com 14h36 minutos, eu até acredito que não teremos tempo de abordar o último tema, vamos lá ver, porque estamos a ficar sem tempo. Doutor Domingos, por favor, de forma muito rápida, qual é a abordagem que faz quanto à liberdade de imprensa no nosso país? Muito bem. Primeiro, dizer que esta organização fala sobre a liberdade de imprensa nos países. Desculpa, doutor Ao falar- Domingos, sim, só para não me esquecer, a UNITA tem estado a reclamar, vezes sem conta, da falta de imparcialidade dos órgãos de comunicação Vamos chegar. social, sobretudo em atividades importantes que têm realizado. Pode dar sequência, pode bem. falar. Primeiro, dizer que esta organização fala do exercício ou da liberdade de imprensa nos países, né? E falar da liberdade de imprensa nos países, a ideia central que se coloca tem a ver com a forma como o Estado destes países lidam, não é verdade, com a problemática da liberdade da imprensa. E no nosso país, por aquilo que temos assistido, por aquilo que nos chega a partir do órgão representativo dos profissionais de comunicação social, o último comunicado do Sindicato Nacional de Jornalistas, lida pelo seu secretário-geral Teixeira Cândido, deixou muito claro o estado da nossa comunicação social. Mas a passagem, olhem a curiosidade rápida do presidente Lula pelo nosso país, também até posso dizer que chancelou o debate sobre essa questão, né? O presidente Lula disse que nunca vi, desculpa meu amigo, nunca vi uma imprensa tão comportada como esta. Não é verdade? Isso devia nos envergonhar e temos de ter coragem de dizermos isso. Mas ainda no que concerne à temática, eu penso que é importante avançar aqui a alguns elementos que poderão nos levar a estarmos cônscios de que efetivamente avançamos ou regredimos sobre esta matéria. Eu falo primeiro do surgimento de novos órgãos de comunicação social. É muito difícil, não é verdade? E colocam-se muitos impasses no processo de constituição e legalização até de órgãos de comunicação social no país. Concordo com meu amigo quando diz que estão a surgir muitos órgãos, mas estão a surgir
órgãos, óbvio, controlados, não é? Pelo poder político instituído no país. Não vale a pena citarmos as rádios, conhecemos o comportamento destas rádios antes do período eleitoral e depois perto da fase eleitoral. Depois temos ainda a questão do acesso às fontes, né? Aqui os titulares de órgãos públicos arrogam-se no direito de não prestarem esclarecimentos sobre questões até de utilidade pública, né? Quando a lei impõe que as autoridades revestidas de poder público tenham a obrigação de prestarem toda a informação necessária, não é verdade, desde que atendam ao interesse público. Um exemplo foi a questão que analisamos há bocadinho, né? Os jornalistas precisavam arrancar algum pronunciamento do Comando-Geral e não houve qualquer esclarecimento, ainda que superficial, sobre uma questão extremamente grave, e que dizem até extremamente grave. Depois temos a questão da censura, temos a questão da perseguição dos jornalistas, temos a questão do controlo político dos órgãos de comunicação social, os operacionais dos órgãos de comunicação social, em muitos casos, parecem mais ativistas políticos ou partidários. Estou a falar fundamentalmente da imprensa pública, estou a falar da questão da expansão do sinal, não é verdade? Qual é o raio de transmissão dos vários órgãos de comunicação social que vão surgindo, não é verdade? É extremamente delimitado, com algumas exceções. As exceções incumbem-se daqueles órgãos controlados pelo Estado. Não vale a pena citarmos aqui estes órgãos. Depois tem a questão da detenção dos jornalistas, tem a questão da detenção dos jornalistas no exercício das suas funções, que é uma ação extremamente violadora, portanto, ao direito ou à liberdade de imprensa. Depois temos a obstrução, e isso tem colação com a questão que me colocou a partida, a obstrução do acesso de vozes contrárias às vozes governamentais na imprensa pública, fundamentalmente. Eu penso que o engenheiro Adalberto Costa Júnior deve ser o único responsável da oposição, não é verdade, em África, que não fala, não é verdade, que lhe é vetado o acesso, não é verdade, tanto à imprensa pública. Como é que, passados cerca de 4 anos na liderança da oposição, não se conhece uma grande entrevista num órgão público de comunicação social, num jornal, numa rádio, numa televisão? Doutor Palanga, para finalizar, por favor. Para finalizar, nós em matéria de liberdade de imprensa, portanto, estamos ainda muito mal. E era previsível, porque uma das primeiras ações levadas a cabo pelo presidente João Lourenço após a sua tomada de posse em 2017 foi efetivamente o arrestar de importantes órgãos de comunicação social, desde jornais, começou por fazer ataques a esses órgãos, desde jornais, desde rádios e televisões. E conhecemos inclusive sites, não é verdade, que foram encerrados, né, por razões infundadas. Obrigado, então, doutor Domingos. Em relação a esta matéria, estamos efetivamente mal, e assim não maturamos a nossa democracia e perdemos a oportunidade de maturarmos a consciência crítico-nacional. 14h43, vamos ter de ser bastante lacônicos. Em 1 minuto, se calhar, vamos ter de falar, vamos ter de dar, aliás, 1 minuto a cada para falarmos sobre este tema. Antigo secretário-geral do MPLA admite crise interna. O nacionalista e antigo, aliás, secretário-geral do MPLA, engenheiro Julião Mateus Paulo, ou Dino Matroce, falou recentemente, dentre outros assuntos, à rádio Correio da Quianda, sobre a vida política nacional, em particular do MPLA. Dino Matroce, aliás, disse que o facto, por exemplo, da UNITA vencer aqui em Luanda nas últimas eleições gerais denota alguma fragilidade ou erros que o MPLA terá cometido, e defende que estes erros devem ser corrigidos. Vamos começar por si, Dr. Samora. Claudemir, eu queria antes de facto fazer essa reivindicação. Eu penso que
não estou a ter tempo de intervenção, estou a ter muito pouco. O doutor Palanca está a ser inteiramente beneficiado. Isso é mau. Isso De é mau. todos, verdade Portanto, seja dita que de todos o que menos está a falar é o doutor Palanca. Deu-me 3 minutos no tema anterior e o doutor Palanca falou 8 minutos cronometrizados. Não, é verdade. Prontos, mas seja como for, olhando para a primeira intervenção, e como se não bastasse, os doutores, sempre que eu intervenho, né, Conta no seu tempo. parece que o que está a fazer é justamente isso. Pronto. É Está, justamente neste momento isso. está apenas Então, aberto o pronto, seu microfone. mas, Pode falar. Pode falar, doutor Samora, Finalmente para fecharam o estabelecermos microfone, aqui doutora Palanca, a não é? justiça. Bom, eu penso que isso também transmite que no MPLA há alguma democracia interna, alguma, não é permitido que os próprios militantes do partido livremente falem, sem descurar, me parece, aquilo que é a própria, não é, que são a própria ideologia, ou aquilo que são portanto, os elementos plasmados nos seus instrutivos, suas diretivas, seus estatutos, e eu vi um pouco desta entrevista do antigo secretário-geral. Mas é importante dizer que o engenheiro Dino Matrosso não deu continuidade à sua abordagem quanto a esta questão, porque disse que podia ser mal interpretado. Eu estava justamente a dizer e percebi que preferiu não abordar determinados elementos. E assim como uma pessoa efetivamente coerente, uma pessoa que tem uma experiência como a de Dino Matrosso, consegue fazer alguma leitura, porque as interpretações são diversas, e aqui as interpretações eventualmente não sejam só de fórum do seu partido, e pode ser da própria sociedade, que pode interpretá-lo muito mal, pode dizer que disse uma coisa ou quis dizer e não disse na verdade. Agora, estava aqui a valorizar esta liberdade, esta democracia que o MPLA tem, e a este nível de Dino Matrosso conseguir trazer alguma ideia. Eu não acredito, e bom, aqui eu não concordo com todas as palavras de facto do secretário-geral do MPLA em relação às crises, à crise no próprio MPLA, até porque o MPLA é o partido que tão somente venceu as eleições passadas, e aliás vem vencendo, permita-me só, vem vencendo. Não, atenção, é livre de apresentar as suas ideias, e eu também sou. Pronto, eu dizia então que eu olho aqui para o histórico. O MPLA vem vencendo as eleições em Angola desde 92, e todas elas não foram vencidas com maioria qualificada, e isso demonstra que o MPLA tem feito o seu trabalho, tem sabido gerir aquilo que são as suas, vamos dizer, questões internas, que de certa maneira não são convergentes. A semelhança de muitos outros Para partidos. Finalizar, A semelhança Samora, de muitos outros partidos. Portanto, mesmo para finalizar, no meu entender, não há propriamente uma crise no MPLA. No meu entender, acho que os resultados eleitorais de 2022 que o MPLA teve em Luanda, ela também foi fruto de um lado das próprias condições sociais que Luanda tem enfrentado, que não tem sido fácil para muitos cidadãos. Do outro lado, me parece que alguns militantes do MPLA também não foram às urnas, decidiram não votar por conta de alguma situação que, no entender destes, não fossem, porque é só notarmos o nível de abstenções nas eleições passadas, mesmo em Luanda, e normalmente as abstenções são atribuídas a quem governa, porque quem aspira a governar não vai ficar em casa em relação a ir votar. Então, eu entendo que é normal que o antigo secretário-geral faça esses pronunciamentos. Agora, todos os partidos têm os seus problemas, mas ainda assim me parece que têm sabido gerir de alguma maneira, quer o MPLA, quer a UNITA, que também tem, mas crises como tal, propriamente, não me parece que sejam. Muito bem. Doutor Saluce, também em 2
dois minutinhos. Está a rir. Eu estou a rir porque fica-me difícil. Há maior credibilidade em ouvir um candidato a aspirante, a militante sênior do partido MPLA, ou há mais credibilidade em ouvir e concordar com um militante com mais de 60 anos de vida ao partido? E a todos os níveis, desde a base até as funções mais altas na hierarquia do próprio MPLA. Então, por isso é que estava a me rir, né? Mas cada um tem a sua forma um pouco complicado. de analisar, Portanto, Dr. Samora. quem cada um. conhece melhor o MPLA é o Dr. Samora ou o mais velho Dino Matrosso? Quem é o Dr. Samora diante do mais velho Dino Matrosso? Portanto, é alguém com voz crível. E mais do que voz crível, e mais do que voz crível, não sei se me permite. Dr. Salus. E mais do que voz Dr. crível, Salus, eu não sei penso se me que permite. está aqui a fazer um É uma juízo de analogia valor. necessária, não, acredito que desnecessária e até de certa Não é um maneira, juízo simples não. de valor, é uma Atenção, analogia Dr. necessária. Dr. Por quê? Salus. Porque estamos a falar. É mais permita-me só, ético, estamos a falar é mais do ético, doutor, estamos a falar do Dr. apresentar Samora. as suas ideias do que querendo fazer aqui um ataque ao Dr. Não Samora. tenho necessidade porque senão disso, é só ficaríamos uma nos ataques analogia, Não é doutor. uma analogia que Portanto, efetivamente está a fazer um ataque. Então eu sugiro-lhe, doutor, que faça a sua abordagem, que é mais ético. Não, é mais ético que apresente a sua abordagem, não é? Faz a sua abordagem. Sem intenções de ferir. Não doutor, tive faça a intenções sua de ferir o abordagem. Dr. Samora. Eu apresentei olha só, a minha diferentemente- ideia. O secretário-geral Eu vou do ficar já MPLA sem tempo. apresentou a sua ideia. Vou ficar Eu sem apresentei tempo, a Dr. minha, Samora. que sou livre. Aliás, há pouco falamos da liberdade de expressão, doutor. Que o doutor precisa respeitar esta minha liberdade. Estou a fazê-lo com ética, doutor. com elevação. Eu penso assim, eu disse que Tá não bem, acredito então, que exista. Muito bem, Sim. Dr. Samora, Sim, vamos agora. e mais uma vez, diferentemente do Dr. Samora, que diz que não terá ouvido completamente a entrevista, nós tivemos a oportunidade de ouvir e rever novamente, né? Reouvir a entrevista, e conseguimos perceber que é uma entrevista que teve altos e baixos na medida em que foi uma entrevista em que num determinado momento o mais velho Dino Matrosso foi muito coerente em relação à condição interna do próprio partido, efetivamente que o MPLA tem enormes problemas, e isto é visível e muito crível no que aqueles que têm estado a perder funções ao nível do MPLA dizem. Portanto, a ideia do Dr. Samora ao dizer que a entrevista do Dr. Dino Matrosso revela uma certa democraticidade, não, em parte é uma certa frustração, porque quando você percebe que há aqueles mais velhos que tiveram no partido e beneficiaram de funções, cargos, e depois são deixados cair, o que acontece é que lançam sempre bombas, lançam sempre algumas informações de um certo desagrado e, claro, de uma certa descontinuidade. É só ver, portanto, quando o entrevistador lhe perguntou sobre a possibilidade de ser candidato a presidente do partido, esquivou-se, fugiu com receio, uma certa timidez, o que revela efetivamente a não democraticidade interna do próprio partido. Portanto, foi uma entrevista interessante, em que o quarto membro na lista do Conselho de Honra, e um senhor que é mesmo o senhor, porque tem 62 anos de militância no MPLA, revela que, afinal de contas, um dos grandes problemas, claro, da não vitória do MPLA em Luanda, de forma muito particular nas eleições de 2022, foi efetivamente o facto de o MPLA estar a cometer erros. Ela assume que o partido não está bem, assume que não está bem por culpa própria, porque não tem sabido governar o país, não tem sabido honrar com os compromissos de governabilidade. Para finalizar, Dr. Salus. E mais do que isso, ele diz que durante todos esses tempos o MPLA cometeu erros e assume que o país é uma democracia, mas é uma democracia que está a engatinhar, que significa que ainda é bebê, está numa fase embrionária, contrariamente ao que o Dr. Samora tem dito, que nós somos efetivamente uma democracia. Um indivíduo com a experiência e as funções que ocupou o Dr. Dino Matrosso a dizer que, por
portanto, e a reconhecer efetivamente que nós estamos a engatinhar e que os vários problemas que o MPLA ofereceu aos angolanos, claro, não é culpa de outra pessoa, senão do próprio MPLA. Daí é que o MPLA terá sido vítima nas eleições de 2022. Claro, se calhar não terá sido tão vítima assim. Precisava ser vítima, de facto, se eventualmente fosse relegada à oposição, que de facto é a condição que nós estamos interessados em colocar o MPLA por conta do facto de estar continuamente a adiar a governabilidade. Não é ativismo político, portanto, nós entendemos Doutor Samora, que dos vários aliás, doutor problemas Salus, sociais que os angolanos vivem, não temos outra pessoa a quem culpar. Quem governa esse país há mais de 40 anos é o MPLA. Portanto, nós não temos por que acusar a UNITA, a FNLA, o PRS, porque esses não têm a máquina do poder do Estado. Quem conduz esta máquina há mais de 40 anos é o MPLA. Então, quem devemos criticar, a quem devemos atirar a pedra sobre a má condução da viatura, sobre a má navegação do navio? Efetivamente, a quem está a remar, efetivamente, Obrigado, a quem Dr. está a Salus. pilotar. Porque política também é a arte do bem pilotar o avião, não é? E quem está a pilotar o nosso avião, efetivamente, que tem estado a pilotar mal. E, portanto, existem embaraços, temos estado a navegar em mares sombrios e não só. E, portanto, claro, se o indivíduo, a dimensão e a figura do Major Dino Matroce reconhece isso, há uma certa coerência. Claro, houve timidez, receio quando fugiu, portanto, comentar a possibilidade de se candidatar e, claro, sobre a condição de governação do presidente João Lourenço, ele pediu para não adiantar, Exatamente. para não ser mal Mal entendido. Significa interpretado. que tem outras ideias que não são aquelas que ativistas como, portanto, Ou não, o ou Dr. não, Samora Dr. tem Salus. estado aqui a Ou fazer não. em relação à governação de João Lourenço. Se calhar não. Doutor Domingos, disse o engenheiro Dino Matroce que alguns militantes do MPLA nas últimas eleições não votaram, o que terá favorecido, de certa forma, a UNITA. Sim, também, mas eu atribuo o facto da UNITA ter vencido em Luanda como razão na base desta proeza eleitoral ao grande trabalho que a UNITA fez, ao despertar da consciência generalizada dos cidadãos de Luanda, mas também a degeneração política do MPLA em Luanda e noutras paragens do país. Luanda produziu uma experiência que eu penso que depois o país devia replicar. Portanto, o MPLA não abdica de Luanda. Luanda é a joia do MPLA. E sabíamos que o MPLA faria fraude. E quando a UNITA venceu as eleições, neste último pleito de 2022, eu fui o responsável da juventude. Participei em todas as reuniões estratégicas. Vou-lhe emprestar uma estratégia aqui a título de inconfidência. Nós sabíamos que uma simples vitória seria facilmente roubada. Então partimos para aquilo que os ingleses chamam de big win. Não uma grande vitória, para o adversário ter dificuldades de roubar, né? E nós fomos tão fundo que a própria CNE sentiu-se na obrigação de atribuir vitória ao MPLA apenas na Kisama e no Icolibengo. Portanto, ao contrário do resto, portanto, dos municípios. Até naquelas zonas tradicionais, ditas urbanas, e aqui a UNITA quebrou mais o mito da invencibilidade do MPLA nas zonas urbanas. Não é verdade, o MPLA perdeu na própria mesa da Assembleia de Voto, onde o presidente e candidato do MPLA votou e os seus pares, ele perdeu. E estão aí os documentos, existem. Portanto, o MPLA está a viver uma profunda crise e nós estamos diante de uma análise política. A análise política deve basear-se naquilo que efetivamente é, não naquilo que devia ser. Fatos. A MPLA, através do seu grupo parlamentar, não aceitou votar secretamente num processo de destituição do Presidente da República, mesmo quando tinha maioria parlamentar.
Significa que o próprio MPLA duvidou da sua maioria parlamentar. O MPLA desconfiava que a esmagadora maioria de deputados do MPLA, os 124, votariam contra, ou seja, a favor da destituição do presidente João Lourenço, caso a votação fosse secreta. É facto. Outro facto é que os dirigentes do MPLA, mesmo Para até em finalizar, fase por favor. terminal da vida política, continuam a temer a máquina partidária. E mais, na fase de reforma política dos gurus do MPLA, normalmente apresentam desencanto com o partido. Vimos o caso do Lopo de Nascimento, no seu célebre discurso de despedida da Assembleia Nacional. Vimos o caso do presidente Eduardo dos Santos, que foi forçado a abandonar o país, quase que fugido, portanto, do país. Vimos o caso do Conde Paiama, na última entrevista que concedeu vivo a Ernesto Bartolomeu, o desencanto que demonstrou, portanto, em relação ao país. Estamos a ver agora o caso do Lopo de Nascimento, mas também vimos no passado o caso, portanto, do histórico do MPLA. Obrigada, Dr. Domingos. São vários casos. E a prática, efetivamente, aponta que o MPLA está Obrigado. profundamente E, dividido. infelizmente o nosso tempo já se foi. São agora 15 horas. Vamos em 5 minutos, 1 minuto a cada, falar rapidamente sobre as viagens. Exatamente. Sobre as viagens realizadas pelo presidente João Lourenço após encerrar a visita no âmbito das comemorações do 25 de Abril, Revolução dos Escravos. O presidente João Lourenço viajou para a Coreia do Sul, onde durante 2 dias assinou 4 acordos na área da saúde, comércio, ordem pública e diplomacia. Na sequência, o titular do Poder Executivo escolheu os Estados Unidos da América para férias de alguns dias, acompanhado da Primeira-Dama da República, Ana Dias Lourenço. Contas feitas pelo diretor do portal Clube Capa, o jornalista José Gama, dá conta de que os custos das despesas do chefe de Estado angolano ultrapassam os valores arrecadados pelo Estado com o setor do turismo, pelo menos em um ano. Como exemplo, José Gama refere ainda os 300 mil euros gastados pelo presidente durante a sua curta estadia de 3 dias em Portugal, no quadro das comemorações dos 50 anos da Revolução dos Escravos. 1 minuto a cada, por favor, para falarmos sobre este assunto. Vamos começar pelo Dr. Saluce. Bom, o presidente João Lourenço tem se revelado um despesista, um esbanjador do património público angolano, dos recursos angolanos, em vez de, claro, usar de forma parcimoniosa, de forma racional, portanto, esses recursos para a satisfação das necessidades angolanas, para, claro, a criação de condições que visam garantir uma certa felicidadania dos angolanos. Portanto, o presidente João Lourenço é um agente público, e você se vai à lei da probidade pública, a lei 3/10, e é um princípio que é pilar, e eu acho que o presidente João Lourenço deveria tentar ler, interiorizar e compreender, que é o famoso princípio do respeito pelo património público, que eu vou ler. Permitam-me só. No exercício das suas funções, o agente público deve abster-se da prática de atos que lesem o património do Estado ou de atos suscetíveis de diminuir o seu valor, tais como o desvio, a apropriação, o esbanjamento e a dilapidação dos bens das entidades públicas de que tem a guarda em virtude do cargo, do mandato, da função, da atividade ou do emprego. Portanto, João Lourenço tem revelado que, em vez de mimar os angolanos com boas condições de vida, mima-se com viagens esbanjadoras. Os angolanos lutam para mimar as suas mulheres e famílias com um pequeno almoço matabicho, com almoço jantar. Nós temos um presidente que mima a sua mulher com um avião. Portanto, é claro que não se pode esperar muito do ponto de vista da concretização no que diz respeito às políticas públicas deste presidente com alcance na vida dos cidadãos. Dr. Lino, por favor, tem a palavra. Bom, muito rapidamente sobre este assunto, não há muito mais que dizer, porque, aliás, está tudo muito bem claro. Está inicialmente em causa um problema básico, que é o problema da administração daquilo que é o interesse de todos. E não só, penso que isso está muito ligado a questões políticas, porque nós vimos que o presidente João Lourenço decidiu apostar nas relações diplomáticas, econômicas e comerciais para fortificar
os seus laços. Por um lado, está a preparar já o seu poder, ou seja, os próximos tempos, né, porque já está a terminar o seu mandato. Então, ele faz recurso a isso para, de uma forma, digamos assim, política, dar-se a conhecer e também fazer, digamos assim, transmitir uma imagem de lá fora, né, sobre aquilo que é Angola, algo que se calhar não conseguiu fazer enquanto não tinha este cargo de Presidente da República. Só que o modo como está a ser feito é que nós também reprovamos, porque o país está com problemas. Aliás, temos ouvido mesmo do próprio Presidente da República dizer que não há recursos, não há dinheiro, mas que depois tem sido usado para outros fins que só beneficiam a si e aos seus comparsas. Logo, isto prejudica enquanto o povo clama por fome. Dr. Samora, minuto. Pensava que desta vez seria o último a falar, mas ainda assim o doutor Palanca tem sempre esse benefício. Não, de maneira nenhuma. Vamos continuar a falar. Não, vamos continuar a falar. Lógico que respeitamos isso. E mais uma vez, aqui não estou de maneira nenhuma alinhado aos meus colegas de painel. Talvez seria importante visitarem um pouco o que gastam os outros presidentes quando viajam, e vai perceber o quanto custa, por exemplo, uma viagem até de um presidente dos Estados Unidos. Vai perceber o quanto gasta. Não, atenção, porque falar, não, por amor de Deus, não podemos dizer. Tem que perceber o quanto, porque está a falar de esbanjamento, e o doutor leu aí algum artigo da Lei 3/10, me parece que o doutor conhecemos muito bem, doutor, e está completamente desvirtuado, doutor, porque esta lei não se aplica para esta viagem. Não há esbanjamento por parte. Atenção, não há esbanjamento por parte do Presidente da República. Qualquer chefe de Estado, quando viaja, um conjunto de elementos, de serviços que são colocados à disposição, e sobre estes efetivamente gasta-se. Até deveria investigar um pouco quanto gasta, por exemplo, quando uma certa delegação, até dos partidos políticos, podia olhar, por exemplo, o que é que gasta, por exemplo, Adalberto Costa Júnior quando viaja. Vai perceber, doutor, que efetivamente gasta aquilo que entender que é necessário, e gasta de facto, não gasta pouco para aquilo que é os cofres dos seus partidos. E o Presidente da República viaja como Presidente de Angola, e nós não vamos... Atenção, não se esqueça, atenção, não se esqueça que os partidos políticos recebem dinheiro dos angolanos. Se o doutor não sabe, então devia saber. Os partidos políticos recebem dinheiro dos angolanos, porque eles têm dotação orçamental. Logo, esse dinheiro é público. Por isso é que têm obrigações. Partidos políticos com assento parlamentar. Nós temos partidos políticos. Eu não vos entendo. Nós estamos a falar da Doutor Samora, para finalizar, só apenas o seu microfone está aberto, por favor. Ainda bem. Pronto, então eu penso que nesse sentido o presidente João Lourenço precisa continuar a fazer o seu trabalho, e aliás há uma política externa que o presidente tem estado a levar a cabo, e eu não estou a ver aqui um presidente a viajar para um outro país para assinar diversos acordos, para de certa maneira beneficiar o próprio povo que ele dirige, e não vai gastar dinheiro, porque tem só de avião, tem que ir de avião, tem que ficar hospedado, então isso aqui custa dinheiro. Eu penso que essa passagem por Portugal e na Coreia, aliás, Claudemir disse bem que assinou-se acordos. Nos Estados Unidos o presidente está em férias e claro, já lá esteve também a assinar acordos. O meu entendimento é que o presidente Samora, não tinha como não gastar algum dinheiro, e não esbanjamento, atenção, não esbanjamento. E qualquer funcionário público, atenção, qualquer funcionário público que viajar em serviço para o exterior, efetivamente tem que ter dinheiro, e vai gastar dinheiro público. Qualquer
funcionário público que assim ocorrer, ou qualquer Muito cidadão bem. que for em missão de Estado. Vamos ficar com estas suas últimas palavras. Agora, em um minuto, Dr. Domingos, também queremos ouvir. Gastar Muito bem. dinheiro, doutor. Em economia, isso é grave. Estou no uso da palavra, ilustres. Tá bem, Assim, doutor. por exemplo, está... as lideranças do MPLA, as várias, têm dificuldades quase que patológicas em manusearem e lidarem com o dinheiro público, né? Parece que confunde-se o dinheiro público com o dinheiro do partido. E aqui mais uma prova de que a crise angolana ela não é fundamentalmente econômica como se pensa, tem uma forte dimensão também política, né? Portanto, a crise decorre também da imoralidade política dos dirigentes deste país. Há imoralidade política fugente a investimentos, há imoralidade política propicia descaminhos, portanto, do erário, a imoralidade política dificulta o acesso das populações, portanto, aos recursos que são efetivamente todos. A imoralidade política propicia a corrupção, a imoralidade política destrui as nossas poupanças. Então, a imoralidade política trouxe-nos até aqui. Repare que o Presidente da República foi como convidado para o ato central do cinquentenário do 25 de Abril, né? Parece que o que levou, portanto, do orçamento para as suas despesas lá superaram, não é verdade, aquilo que se investiu no próprio ato central, aonde ele foi tão somente um dos convidados. Bem, agora para aproveitarmos, Dr. Palanga, uma informação que foi partilhada há instantes, que dá conta de que, afinal de contas, o Presidente da República só aterrou praticamente nos Estados Unidos da América. Hoje e amanhã deverá participar de uma cimeira económica dos Estados Unidos África. Agora a questão que se coloca é aonde terá andado ou por onde terá andado o Presidente da República, João Lourenço. Pelo menos é a informação constante na página oficial da Presidência da República. Dá conta de que apenas hoje o Presidente da República terá aterrado em solo americano para amanhã participar desta cimeira económica Estados Unidos-África. Sem dúvida que o Presidente da República, à semelhança dos seus sequazes, tem dificuldades muito sérias de prestar esclarecimento público. O Presidente da República tem a obrigação de explicar aos angolanos aonde andou, tanto neste intervalo, né? Neste trajeto Coreia do Sul, Estados Unidos da América. Porque do que se sabe sobre a sua agenda ou da sua agenda, portanto, faz já alguns dias desde que o Presidente da República abandonou a Coreia do Sul. Agora, se haviam agendas paralelas ao trato com a governação ou com dirigentes da Coreia do Sul, também tinha de explicar. E nós temos conhecimento dos custos só de viagem, portanto, só de transporte do Presidente da República. Permita, não estou. É para finalizar, por favor, vamos finalizar, então, já não nos resta tempo. Era bom que o Presidente da República esclarecesse e que viesse, porque questionaram-se bastante os custos da viagem e porque a delegação até que o acompanha é extremamente extensa, porque tratam-se de dinheiros públicos e o uso dos dinheiros públicos não devem ser feitos com esta capciosidade que conhecemos. Muito bem, obrigada, Dr. Domingos, também aos demais, politólogo Gilson de Saluz, jurista Lino Lourenço, igualmente jurista e sociólogo Samora Neves. Esperamos contar com o mesmo grupo na próxima semana. Foi um gosto muito grande ouvi-los. Desejamos bom regresso a casa. Despedidas também ficam da equipa que trabalhou para si neste domingo, neste dia 5 de maio de 2024. Sonorização Celestino Chivela, técnica Cláudio Cassandio, coordenação geral Horácio dos Reis, apresentação
de Claudimir da Costa. Até o próximo domingo. Prefira os 91.0 em FM. Boa tarde.